Olá, pessoas, e vamos iniciar o capítulo 1 falando o que é a depressão, o que pode desencadear e quais os sintomas. E começando essa aula falando o que é a depressão. Ela é classificada como uma doença crônica psiquiátrica, o CID dela é número 10, onde a depressão acomete o lado emocional do indivíduo, com um quadro de intensidade leve a grave. E as principais características dessa doença são a profunda tristeza, além do sentimento de desilusão. Já a Organização Mundial da Saúde, OMS, denomina a depressão como o mal do século. Atualmente, a doença atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o Brasil o país latino-americano com a maior taxa de casos em sua população, no total de 5,8% de pessoas com depressão. Estima-se que a cada 5 pessoas, uma possui predisposição a desenvolver a doença. Presente na literatura médica e científica de todo o mundo, essa doença gera a necessidade de um acompanhamento médico com a finalidade de realizar um diagnóstico correto e direcionar a um tratamento adequado, específico para o caso em questão. Quando a depressão não é controlada, essa doença pode levar o indivíduo a doenças até mais graves, como, por exemplo, infarto ou AVC, até atos suicidas, uma vez que o seu portador deixa de ter prazer em sua rotina. O que pode desencadear uma depressão são vários fatores que podem estar nesse contexto. Estudos apontam alterações químicas no cérebro da pessoa com depressão. Isso ocorre porque há alguns processos envolvidos nas células nervosas. Os neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina, transmitem impulsos nervosos entre as células. E aí é o caso que eu sempre falo para vocês fazerem exercício físico. O estresse crônico é outro fator que pode ser tanto físico como psicológico e pode desencadear também a depressão quando o indivíduo já tem alguma predisposição a essa doença. A genética também é outro ponto. Ela é favorável a esta doença e pode ser o ponto de partida para o surgimento da depressão. No entanto, há pessoas que mesmo com predisposição genética conseguem driblá-la. Outro caso são as variações hormonais. No período da oscilação hormonal que ocorre no período fértil do sexo feminino, promove a maior propensão a desencadear a doença, tornando as mulheres mais vulneráveis. E outros fatores também são impactantes para o surgimento da depressão, como, por exemplo, traumas na infância, pancadas na cabeça, histórico familiar, ansiedade crônica, enxaqueca crônica, problemas cardíacos, perda grave, separação conjugal, peso em excesso, sedentarismo, alimentação desbalanceada, as doenças sistemáticas como, por exemplo, o hipotireoidismo, os vícios como o uso de drogas, como álcool, cocaína, entre outros, o uso de manipulados como anfetaminas, os transtornos psiquiátricos, a dependência exagerada das redes sociais e da internet e muitos outros. E quais os sintomas de uma depressão? Entre os sintomas principais da depressão se destacam as alterações de humor,
fácil, irritabilidade da pessoa, sensação de angústia, de desamparo e vazio. Outros sintomas, além dos mencionados, podem manifestar sozinho ou combinados entre si. Essas manifestações ocorrem com grande frequência, sendo comum em vários casos a manifestação contínua do sintoma. E olha só, o sistema imune baixo é muito propenso à entrada de outras novas doenças, o desânimo, a prostração, o desinteresse, a apatia, a incapacidade de sentir alegria e prazer, o cansaço, a fadiga constante, que provocam uma sensação de, sabe, quando você fica com a sensação que você fez muito esforço para executar uma tarefa bem simples. Outro ponto é a falta de apetite, ou mesmo o aumento dele, a perda de peso, ou mesmo o aumento do peso, a falta de vontade, aquela desmotivação, ao mesmo aquela ansiedade, já uma tristeza profunda, uma sensação de infelicidade que não passa, a baixa autoestima, a perda de libido, a alteração no desempenho sexual, a falta de prazer sexual, a indecisão, o pessimismo, são vários, não é? Sentimento permanente de culpa e inutilidade, esquecimento, consequentemente da dificuldade de concentração. E o raciocínio ele fica também um pouco mais lento. A maior frequência também de problemas inflamatórios e infecciosos. E problemas relacionados ao sono, como insônia, sonolência excessiva, que é causada por essa recorrência, o sono leve, que também é recorrente, tá? E acordar muitas vezes durante o sono, dormir mais tarde. E tem também problemas psicomotores, como agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias. Também você pode ter aquela sensação de medo, desespero, insegurança, a interpretação geral de forma distorcida e negativa da realidade, sob uma ótica depressiva. E pode também ter o surgimento de dores ou outros sintomas não justificados, como por exemplo dor de barriga, diarreia, constipação, má digestão, azia, flatulência, dor de cabeça, entre outros. E pensamentos favoráveis ao suicídio ou morte. Além desses, todos esses sintomas mencionados aqui, há alterações fisiológicas. Isso mesmo, no nosso corpo. Ele pode originar doenças mais graves, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Entre os exemplos mais comuns estão elas: a hipertensão, os infartos e os episódios de AVC, acidente vascular cerebral.